Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado, hoje, os jornalistas William Travassos, Mardélio Couto e Berta Macaron. Enfrentando uma crise financeira bilionária, os Correios prevêem poupar 4,2 bilhões de reais por ano. O plano de reestruturação até 2027, com medidas de corte de despesas, foi detalhado hoje. Uma economia prevista de 2 bilhões e 100 milhões de reais por ano com a redução de funcionários. A gente está falando de uma demissão voluntária, é isso que planeja os Correios, de até 15 mil empregados, revisão de cargos de média e alta remuneração e reavaliação dos planos de saúde e previdência. Os impactos desta medida, Travasso, devem começar em 2028. O presidente dos Correios, Emmanuel Rondon, no entanto, afirma que todas essas medidas necessárias não incluem privatização. Ele avalia parcerias com o setor privado, inclusive societárias, mas privatização não. Lembrando que na semana passada, na sexta-feira, foi assinado um contrato de empréstimo de 12 bilhões com um grupo de 5 bancos, entre bancos públicos e privados. Boa noite, Travassos. Muito boa noite, Alan, boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. O Correios precisa se reinventar. Ele tem um grande desafio pela frente em função de uma mudança de mercado. Essas empresas de e-commerce montaram as suas redes de distribuição, né? Isso funciona muito bem. E a gente precisa entender o papel social do Correios, da agência dos Correios. Em algumas cidades da federação, ou distritos, você não tem, né, uma agência bancária, você não tem uma casa lotérica, você vai ter, sim, o Correios chegando. E essa ferramenta a gente não pode perder. A gente tem que entender o lado social dos Correios, mas é uma empresa e precisa dar lucro. Não dá para admitir um prejuízo. Não sei em que momento os Correios deixaram de investir, né, ou se adequar a um novo modelo de negócio com o crescimento do e-commerce, desse comércio pela internet, e é fato que a empresa precisa se reinventar. Já fizeram isso no meio do ano, criando uma plataforma e vendendo produtos como as grandes empresas de comércio eletrônico fazem, mas ainda de forma muito tímida em comparação às grandes redes. Então, assim, é um grande desafio, mas a gente não pode esquecer desse papel fundamental, né, da unidade, né, de uma unidade dos Correios no Brasil. Tem cidades que você só vai contar com isso. Lá no meio da Amazônia, quem vai chegar é uma embalagem dos Correios. E vai ser difícil uma outra empresa, talvez, se entregar e ter a mesma responsabilidade social que nós temos hoje dentro desta unidade. Berta, a gente trouxe uma entrevista recentemente aqui no Jornal da Itatiaia à Noite mesmo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui de Minas Gerais. E ele não negou o rombo nas contas dos Correios, mas disse assim, que em outros países o serviço postal também dá prejuízo e que aqui no Brasil tinha essas particularidades, entre elas essa que o Travasso citou, que o Correios é responsável por distribuir às vezes vacina, por ajudar como foi essa questão do INSS, e do tipo assim, não tem problema ter rombo porque tem outras questões. E aí, qual que é o tamanho desse problema? Boa noite. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, amigos da Itatiaia. Então, ter o rombo tem problema sim, mas eu concordo com o Travasso, ele traz um ponto muito importante, que é a universalização do serviço postal nos rincões mais remotos do Brasil, onde nenhum serviço chega, mas o correio está lá. Então, esse é um aspecto muito importante. Mas, apesar disso, é preciso fazer uma readequação, um redesenho da empresa para que ela passe a dar lucro e, inclusive, explorar novos negócios. Por exemplo, serviços de seguros, serviços financeiros, tudo isso pode ser estudado, como está sendo estudado, para você tentar fazer um desenho que não dê mais prejuízo e que o correio possa continuar chegando a essas cidades longínquas em que não há nenhum outro serviço. Mardélio, a empresa está esperando uma economia de 2 bilhões e 100 milhões de reais por ano em cada um desses pontos, demissão voluntária, e aí tem um pedaço aqui que me chamou a atenção. Um programa de demissão voluntária para até 15 mil empregados, revisar cargos de média e alta remuneração, que muita gente acusa de ser um cabide de emprego, como não só Correios, mas outras estatais, mas aí reavaliar planos de saúde e previdência, o que impacta aquele trabalhador que está ali no sol, trabalhando no dia a dia. O caminho tem que ser cortar para todo mundo ou tem que preservar algum tipo de
colaborador dos Correios. Boa noite, bem-vindo. Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite aos colegas da bancada. Alan Passos, o Correios acabou parando no tempo, né? O Travassos foi num ponto bem assertivo. Essas empresas de e-commerce, como a Amazon e outras derivadas, são muito eficientes, muito rápidas. Dependendo do ponto aqui da capital paulista, por exemplo, se você fazer uma compra por esse serviço de e-commerce, entrega no outro dia, ou então no máximo 2 dias. Um serviço muito célere. Só que o Travassos também tocou em outro ponto importante, que é serviço social que o Correio pratica. Fato é que a gente tem que atestar, ser bem assertivo, que o Correios parou no tempo, né? Tem muito cabide de emprego, muitos altos salários. É importante a gente separar também o trabalhador, aquele da linha de frente, que vai entregar a carta ali na porta de casa, dos grandes salários, dos coordenadores, dos cargos indicados, saber separar uma coisa da outra. Mas os Correios precisam de passar por um processo de modernização. A prova disso é que agora o próprio governo está defendendo uma reestruturação. Há também, Alan Passos, algo por trás disso que o presidente Lula parece ser afeito aos Correios, né? Já deu declarações até carinhosas, digamos assim, em relação aos Correios e tem essa preocupação de não querer privatizar os Correios. Aí vou me permitir aqui fazer 2 lados sobre essa situação. Pessoas desse setor de e-commerce dizem que os Correios precisam ser modernizados, tem muitos empregos, muitos gargalos, muitos cabides de emprego, é um serviço ineficiente. São críticas que são feitas aos Correios. Só que quem defende os Correios diz que se privatizar, que empresa de e-commerce vai querer entregar uma correspondência numa pequena cidade do interior de Minas que não tem uma vantagem econômica para entregar essa correspondência? Terá uma empresa disposta a fazer esse tipo de serviço? Aí tem um meio termo. No ramo de concessões, há uma expressão utilizada que chama filé com osso. O que isso quer dizer? É quando você vai privatizar um serviço e você tem que amarrar locais lucrativos com locais que não são tão lucrativos assim. Por exemplo, você pega um lote, privatizar o sistema de correspondências aqui por São Paulo. Um bairro nobre aqui de São Paulo ficaria amarrado junto com uma pequena cidade do interior de São Paulo para tentar privatizar eventualmente, por exemplo, o caso dos Correios. Porque senão, Alan, se a gente discutir só a privatização pura e simples e não for bem fatiado e bem amarrado, se eventualmente acontecer uma privatização dos Correios, as grandes empresas, os grandes grupos vão se interessar apenas pelas grandes capitais, pelas grandes cidades e vão aportar investimentos só nisso. E as cidades do interior de Minas, do interior de São Paulo, do interior do Norte, do Nordeste, vão ficar esquecidas. Então, se for discutir privatização, isso tem que ser muito bem amarrado, porque os Correios têm essa parte social. Mas o fato é que precisa ser modernizado, porque ficou para trás em relação a essas grandes empresas, Alan Passos. Sobre essa parte social, para quem tem algum tipo de dúvida, né, por favor, não esquece da chuva no Rio Grande do Sul, ano de 2024. Exato. A mega operação que foi montada pelo governo federal junto aos Correios para distribuição de alimentos e levar infraestrutura para o local. A função dos Correios no socorro às vítimas, ela foi importantíssima para a gente ter um resultado positivo. Então, assim, a gente precisa entender esse lado, esse braço forte que está à disposição do Estado. E sem esquecer também, Travassos, a dimensão continental do Brasil, né? Sim. Porque nós estamos falando aqui de um continente dentro de um país e de realmente cidades pequenas que são muito distantes, então não é uma combinação fácil de ser feita. Gente, deixa eu mudar o assunto aqui. O Banco Central entregou hoje ao Tribunal de Contas da União a resposta aos questionamentos sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master. É o último dia do prazo que tinha sido estipulado pelo tribunal e traz como eixo central uma linha do tempo detalhada de todas as ações adotadas pelo BC desde 2023 até a decisão final para a intervenção. A estratégia do Banco Central, Travassos, é demonstrar que não foi uma decisão da noite para o dia e que eles avaliaram tudo, os riscos para o sistema financeiro e aí sim tomaram essa decisão que não foi precipitada. Aquela cariação que estava marcada para amanhã, envolvendo o Daniel Vorcaro, um ex-presidente do Banco de Brasília e um diretor do Banco Central, o Ailton de Aquino Santos, ela está em análise, porque primeiro
a Polícia Federal vai ouvir essas pessoas e, se a delegada considerar que é necessário, vai ser feita a cariação que tinha sido determinada pelo ministro Dias Toffoli. O ministro deu uma recuada nessa história. Eu estou, assim, na expectativa para o que vai acontecer ainda e o que está por trás nesses bastidores, né? Tem um sujeito, um dos fundadores do MBL, o Renan Santos. Sabe quem é, né? Pré-candidato à presidência. Ele, no dia de ontem, ele que esteve à frente do movimento pelo impeachment da Dilma, enfim, pré-candidato à presidência da República, segundo ele. Ele grava um vídeo ontem falando o seguinte, abre aspas, há imagens de políticos fazendo sexo no celular do Daniel Vorcaro. E não só políticos, há imagens de figuras enormes do judiciário brasileiro fazendo sexo no celular dele. Isso é algo que a imprensa ainda não trouxe para você, mas você saberá ao longo dos próximos meses, fecha aspas. Aí eu fiquei pensando, gente, um sujeito que é uma figura pública está gravando e está trazendo uma acusação de que o senhor Daniel Vorcaro fazia umas festinhas e nessas festinhas estaria ele, olha a loucura, gravando as autoridades nessas brincadeiras de adulto. Eu fiquei imaginando o que seria o senhor Daniel Vorcaro e o poder de influência que ele teria em função da grana que ele movimentava num sistema que muitos chamam de um sistema de pirâmide, o quanto esse senhor, que para alguns é um playboyzinho, estaria movimentando as emoções de algumas pessoas que foram, né, pedir bênção em algum momento ou participou de... Se esse sujeito do MBL está certo e que realmente, imagine, se existe um material desse, olha a reviravolta, aí a gente vai esquecer da parte da pirâmide, do golpe em cima do banco e vai começar a falar sobre imagens de políticos e o que pode acontecer com a fala desse senhor Daniel Vorcaro. Seria tudo isso realmente uma trama nebulosa, escandalosa por trás de uma pirâmide financeira brasileira, um dos maiores escândalos financeiros desse país, com o envolvimento de líderes, né, de governos fazendo aportes neste banco. Gente, o que está por trás disso? Então eu tô doido para acontecer essa cariação e para a turma começar a falar. E eu não sei se ele vai abrir o seu coração e contar tudo aquilo que pode estar envolvido nessa negociação do banco. Se o Renan tiver certo, acabou a República. Aí, né? Acabou, imagina, aí é bagunça, né, amigo? Isso. Agora, o cara gravou um vídeo, tá gravado isso, tá aqui para todo mundo ver. Eu fico imaginando de onde ele tirou essa informação. Vamos ver que se ele tiver errado também, aí é uma acusação das mais graves, tem que perder a credibilidade, né? Sim. Berta, sobre essa cariação, o Banco Central é contra, está reclamando desde o início, a PGR se manifestou contra, que não vê motivo para isso ainda, e até alguns integrantes do próprio Supremo também são contra. E aí teve esse recuo do ministro Toffoli do tipo, a PF ouve primeiro e se considerar que é necessário, então faça a cariação. É lógico, porque só faz sentido uma cariação se você já tem os depoimentos prévios e já sabe os pontos de contradição dos depoimentos prévios que você vai explorar na cariação. Então, o que aconteceu foi que a cariação foi chamada antes do depoimento prévio, portanto, antes de se saber que tipo de contradição que há ali inicialmente. Então, eu acho que foi importante esse recuo, ele precisava mesmo ser feito, não fazia sentido, é importante a PF ouvir antes, mas eu chamo a atenção também para um outro aspecto que é bastante preocupante nesse processo, que é o seguinte, o Tribunal de Contas da União, hoje o Banco Central entregou ao Tribunal de Contas da União um conjunto de documentos que demonstram o passo a passo, todo o processo que culminou com um pedido de intervenção no Banco Master. Portanto, demonstrando que foi uma decisão ponderada, não foi uma decisão precipitada, foi uma decisão trabalhada, foram várias iniciativas ao longo desse período para tentar identificar falhas e problemas e
esse conjunto de ações culminou com a intervenção. Então, eu acho que é muito importante a gente acompanhar isso de perto, porque há também uma tentativa de descredibilizar o Banco Central, o que só beneficiaria o Banco Master a esta altura. E o Banco Central está numa espécie de seguro, né? Falando o seguinte, eu fiz aqui, por favor, não me coloque nesse bolo, mas ele não é o responsável pela fiscalização das instituições financeiras e em momento ele levou 2 anos para descobrir o que estava acontecendo dentro do banco do senhor Vorcaro? É isso? Ô Mardelio, o que o Banco Central está preocupado é justamente que respingue nele como envolvido nessa história, e não como uma entidade que fiscalizou. O Travassos está dizendo, tinha que ter essa cariação logo mais rápido. E a Berta está ponderando que era para esperar um pouquinho. E aí? Eu acho importante esse ponto do Banco Central apresentar a documentação e mostrar que a decisão foi técnica e fundamentada em critérios sólidos, bem fundamentados. Acho que esse é um ponto importante. Mas eu queria ir para um outro lado aqui, Alan Passos. São tantas informações e reviravoltas nesse caso Master que a gente vai perdendo algumas peças do quebra-cabeça. Eu estou fazendo questão de juntá-las aqui no Conversa dia após dia. Aquela situação do ministro Alexandre de Moraes ter eventualmente tido conversas com o Galípolo ligado ao Banco Central sobre essa questão, teria falado sobre o Banco Master, mas o ministro Alexandre de Moraes nega e diz que o assunto do encontro com o Banco Central foi a questão da lei Magnitsky, das sanções que o Trump teria imposto ali, teria envolvido os cartões de crédito dele. Essa situação acabou sobrepondo outra situação que também envolve o Banco Master, que eu tenho destacado aqui no Conversa. O ministro Toffoli, palmeirense, viajou no jatinho de um empresário. Nesse mesmo jatinho estava um dos advogados de uma das pessoas ligadas à alta cúpula do Banco Master, e o Toffoli viajou nesse jatinho do empresário ex-senador Luiz Oswaldo Pastore, no qual estava também o advogado Augusto Arruda Botelho, que atua justamente nesse processo do Banco Master, defendendo o diretor de compliance do banco, o Luiz Antônio Bull. E isso também repercutiu muito mal. Dito ali interlocutores, o Toffoli teria dito que o assunto Banco Master não foi tratado nessa viagem de jatinho daqui até Lima, no Peru, para a final entre Flamengo e Palmeiras. Diz que não foi falado sobre isso lá. Mas fato é que depois dessa viagem, o ministro Toffoli tomou uma decisão de impor sigilo sobre o processo e trazer o assunto para o STF. Eu não sei se eventualmente isso passou pela cabeça do ministro Toffoli, mas me parece que ele está ao recuar e deixar a critério da Polícia Federal a cariação entre Vorcaro, o ex-presidente do BRB e o diretor do Banco Central, me parece que ele está querendo se distanciar um pouco do caso, que eu acho que é o correto, que é o que a gente sempre fala aqui no Conversa, né, Travassos, de declarar impedimento, sim, de quando você tem eventuais proximidades com casos, você manter um certo distanciamento. Me parece que pode ser uma sinalização do Toffoli nesse sentido, mantendo um distanciamento, já que ele foi muito criticado antes dessa história do Alexandre de Moraes, que ainda está sendo tratada aí antes disso estourar e vir à tona. E vocês já observaram que nesse caso está cheio de seguro? É o Banco Central soltando relatório, é o ministro soltando 3 notas para justificar. Tá todo mundo se justificando, falou, não tenho nada disso, não tem nada a ver o escritório da minha amiga, na verdade eu fui ali para falar de uma consultoria da lei Magnitsky, não tem contrato nenhum ali, tá tudo, ou seja, gente, assim, estamos na fase do meu seguro, ou seja, me tira desse bolo. Por que o Toffoli decidiu só hoje rever a questão da cariação, se foi pedido 3 vezes pelo Banco Central? Não, mas aí ele vai falar que foi a parte técnica, como a Berta falou. O argumento é esse, falando assim, olha, como não tem o depoimento, a gente primeiro, vocês precisam dar o depoimento. Mas o fato é o seguinte, deixa a PF trabalhar, que os meninos da Polícia Federal vão chegar onde tem que chegar. É uma questão de tempo. Agora, eu não sei se essa turma vai começar a falar, porque aí que vem a grande curiosidade. Estaríamos nós diante de um escândalo superior ao do INSS? Vamos começar a descobrir amanhã com os depoimentos que estão previstos na Polícia Federal.